O primeiro encontro regional em busca pela paz apresenta a palestra da oradora Margarete Magalhães, com o tema A Paz do Mundo. Local: Colônia Espiritual e Assistencial Maria de Nazaré. Fundado em 19 de abril de 2000, teve como fundador o Sr. José Eugino Vieira. A instituição tem atualmente o seguinte quadro diretivo: como presidente, Sr. José Marcos Vieira; vice-presidente, Sra. Raquel Marques; diretor de patrimônio, Sr. Samuel Marques; e secretária, Sra. Vivian Marques. As principais atividades doutrinárias são estudos, evangelização, palestras, passe, energização, fluidoterapia e atendimento fraterno. E também possui diversas atividades sociais e auxílio à comunidade. Vivian, foi que a gente tinha que conversar esse mês, né? Na campanha da paz. Eu trouxe hoje o tema Paz no Mundo. Então a gente vai tentar fazer uma reflexão sobre o que é essa paz no mundo, né? É o que mais está se precisando hoje, né? O mundo vive guerra, conflitos. Então vamos fazer uma reflexão em cima desse tema aí, tá bom? Eu já coloco a primeira imagem aí, trazendo Jesus segurando aí o planeta Terra como um aviso para nós, né? Para que a gente entenda que Jesus é o governador planetário. Como governador planetário, ele sabe a melhor forma de conduzir o encaminhamento desse planeta, apesar de que muitas pessoas acham que o planeta Terra está perdido, mas ele não está. Nós temos um governador e uma governadora, Maria de Nazaré, tá? Mãe de Jesus. Então, que está direcionando, porque o objetivo de Jesus, o compromisso dele com a espiritualidade, com Deus, que ele é um espírito crístico, é levar a humanidade a se tornar espírito puro. Então a Terra não está abandonada. Tá? Nós é que estamos nos abandonando e esquecendo o caminho de Jesus. Okay? Então vamos para a definição. O que é paz? Tá? Primeira coisa. O que diz o nosso dicionário? Calma, estado de calmaria, harmonia, concórdia, tranquilidade, sossego, silêncio. Essa é a definição do dicionário comum da nossa língua portuguesa. Então, colocar calma, sossego, descanso. Será que essa é uma definição realmente ampla de paz pela visão espírita? Então, vamos acompanhar aí. Então, no movimento espírita, paz não é aquilo que encontramos em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho duro, mas o que permite manter a calma em nosso coração, mesmo no meio das situações mais difíceis. Então a gente vê que tem uma conotação completamente diferente do dicionário. Tá? Então você pode estar no meio de um barulho, no meio de um turbilhão, no meio de um alvoroço, e você continuar estando em paz. Tá? Você pode estar no meio de situações diversas, de dificuldades, de problemas, de conflitos, e você conseguir manter uma paz. O que é essa paz? A paz é esse equilíbrio interior que você vai conquistando gradativamente. Jesus dizia: bem-aventurados os pacificadores. Então, bem-aventurados aqueles que conseguem harmonizar conflitos. Ok? A gente não está muito nisso, né? Nessa situação, né? Qualquer coisa a gente já está virando a mesa. Então vamos lá. Onde buscamos a paz normalmente? No conforto da vida material. Se
Se eu tiver uma vida material estabilizada, um padrão financeiro tranquilo, eu estou em paz. Eu vou trabalhar, eu vou fazer meu patrimônio para que eu tenha uma velhice em paz. Será que isso é suficiente? Onde a gente busca paz? Na satisfação dos desejos. Estou vivendo um problema, estou vivendo dificuldades, então, eu vou passear lá no shopping, vou fazer compras, vou comer, para eu me ficar bem, para eu me sentir bem. Tem gente que transfere os seus conflitos para a comida e come, né? Porque você não consegue administrar isso emocionalmente, então você vai para comer. Ou se não vai para comprar. E começa a comprar coisas desnecessárias, coisas que você não quer mais. Que não quer mais, não, você nem precisa para você, mas você vai comprar. Porque aquilo vai te trazer um bem-estar, uma tranquilidade, uma paz do espírito. Onde buscamos a paz? Nas sensações passageiras, nas diversões, nos lazeres. Não está errado a gente buscar alguma coisa que nos dê prazer, né? Que nos alegre o nosso espírito. Mas às vezes as pessoas buscam isso nas bebidas, nos excessos, né? Nas noites mal dormidas, na rua, para que eu me sinta bem. Às vezes a gente escuta assim, eu trabalhei a semana inteira, agora vou me descontrair, né? Vou passar o final de semana, vou descontrair, vou esquecer os meus problemas, vou beber, vou comer, quero nem saber. Depois que passa tudo isso, acabou os problemas? Não. Você ficou em paz? Não, voltou tudo de novo. Então você busca uma tranquilidade, você busca um mecanismo de fuga para alguma coisa, mas que na realidade você está se auto-enganando. Porque as coisas continuam acontecendo. A gente busca paz também na religião. A gente busca aqui, às vezes, um conforto para a vida material, um resultado para resolver algum problema. E quando tudo isso se resolve, a gente some, a gente desaparece. A vida normalizou, ficou tudo bem, a gente não volta mais. Então a gente está buscando sempre alguma coisa fora, no externo, não dentro da gente. Então a busca da paz não está fora, tá? Não está fora de nós, ela está dentro de nós. Então vamos lá, não é no exterior. Então a paz mora dentro de cada um de nós. Esse é o segredo. A paz interior é uma construção diária. A cada dia são feitas opções que nos levam a evitar o conflito e valorizar uma mente leve. Então, a verdadeira paz é aquela que você consegue interiormente. No meio de todas as adversidades, você se mantém íntegro do jeito que você procurando ter a cabeça mais fria, né, para poder buscar as soluções para resolver as coisas. Não esquecendo que a gente tem o auxílio do plano espiritual e que a gente tem que se conectar com a espiritualidade. Então, eu vou conquistar a paz de hoje para amanhã? Não. É um trabalho diário. Que trabalho é esse? Evitar conflitos. É ser aquele conciliador, o apaziguador, né? Aquele que no meio da confusão não põe lenha para pegar mais fogo. Ele procura alternativas e meios de que aquela situação se normalize, se harmonize. Às vezes ele não fica nem opinando para um lado nem para o outro. Ele tenta conciliar
Esse é o grande trabalho. Tá? Na parte jurídica, as pessoas discutem muito, né? Porque cada um acha que a sua verdade é a verdade e que tudo tem que seguir aquilo que você acha que é correto e que o do outro não é correto. E nisso é que a gente tem os conflitos. Por que a gente tem conflitos no mundo? Porque as pessoas que se acham donas dos lugares, dos espaços, das terras, das pessoas, né, o poder. Mas isso é um conflito interno das pessoas. Porque você não vai encontrar isso tomando posse do outro. Porque você não está entendendo a questão da espiritualidade da religiosidade. Então o homem se distancia de Deus e ele quer administrar o mundo segundo a versão dele. E a gente não tem paz. Por quê? Porque interiormente as pessoas não estão em paz. Você vê que às vezes um carro que fecha na rua, alguém que fura uma fila, gente, aquilo vira uma explosão. É como se a pessoa estivesse assim com uma bomba interna, esperando que acenda o fósforo e o pavio para detonar. É assim. A falta de equilíbrio, de paciência. Mas como conquistar isso da noite para o dia? Não. É um exercício diário. É um exercício diário. Então, para que o mundo entre em paz, cada um de nós tem que começar a conquistar a sua própria paz. Às vezes a gente não pensa assim, como é que as nações brigam tanto, né? Mas a gente briga dentro da própria casa. A gente não se entende, às vezes, entre 3, 4 pessoas, às vezes nem entre 2. Quanto mais um nível de mundo. Quando a gente aprender entre 4 paredes, né, a gente vai conseguir ampliar isso mais. Qual o caminho desta busca, da busca da paz, tá? Primeiro, o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Que tanto Santo Agostinho falava, né? É a gente perceber as nossas reações, o nosso tipo de comportamento, dependendo das situações que são apresentadas para nós. Qual é o padrão de pensamento? Qual é o padrão de vivência? Como é que eu me comporto, às vezes, quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto? Quais são as minhas reações? Ou quando as coisas não saem do jeito que eu quero? Como que é esse meu padrão? Como é que é essa minha forma de reação? A hora que você começa a identificar isso, fica mais fácil de você poder ir se aprimorando para melhor, dia a dia. Reconhecimento em nós dos sentimentos opostos. Eu teria que estar desenvolvendo um amor, mas eu tenho ódio. Mas eu não tenho ódio. Tenho. Eu quero me harmonizar, mas de repente eu tenho raiva. Então eu tenho sentimentos opostos daquilo que eu quero, daquilo que eu sou. Então, quando eu começo a identificar isso, às vezes eu quero fazer o bem, mas acabo fazendo mal. Se querer, eu faço mal, mas eu quero fazer o bem. Então, esse conflito que a gente tem ainda faz parte do nosso processo de evolução. A gente está vivendo um mundo que é dual, né? Dos opostos, dia, noite, claro, escuro, manhã, noite. A gente vive nesses opostos. Vai chegar uma hora que não. Vai ter uma direção só. Então, quando a gente não vive dessa forma, a gente não consegue ter essa paz interior, esse equilíbrio. O caminho dessa busca é ter Jesus no coração. As leis divinas já estão dentro da nossa consciência, tá
21. Agora, eu estou conseguindo aplicar essas leis? Eu reconheço essas leis em mim? Porque as leis materiais, elas são mutáveis. As leis divinas são eternas. A gente às vezes quer mudança na vida, a gente quer melhoria de situação, às vezes financeira, profissional. Mas eu tenho mudado? Eu tenho buscado novas alternativas? Eu tenho criado mecanismos para buscar aquilo que eu desejo? Ou eu tenho mantido sempre as coisas do mesmo jeito? E aí eu tenho também os meus próprios conflitos internos. Conflitos internos que se exteriorizam. Porque se eu não estou bem comigo, eu começo a também agredir os outros que estão à minha volta. Se eu estou insatisfeito comigo, eu começo a qualquer coisa que seja falada, dita ou feita, começo a reagir de forma inadequada. E se a gente não cuidar disso, pode virar um comportamento. Tem pessoas que têm um comportamento de reclamar da vida o tempo todo. Nada está bom. E às vezes é um padrão dela. Ela reclama o tempo todo. Não sabe viver sem reclamar. Sem falar mal da vida dos outros. Sem comentar sobre algum fato que não é correto. Então, o que acontece com ela? Ela tem paz interior? Não tem. Ela vive um conflito interno. Um conflito que ela precisa ter o autoconhecimento, ela precisa se alinhar às leis divinas, para ela conseguir melhorar isso. É uma mudança de fazer algo interno. No meio da rotina, que para muitos é tão agitada, é preciso conseguir pausar e refletir sobre aquilo que remete à paz. Então a gente fica, para lá, para cá, para lá, e tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Às vezes a gente escuta pessoas dizendo assim, não tenho tempo de ir para uma casa espírita, não tenho tempo de participar de um grupo de estudo, por causa do trabalho, por causa dos afazeres, por isso, aquilo. Você vive uma constante agitação. Como você vai conseguir ter paz se você não para pensar, para ver se aqueles atos que você está fazendo estão no caminho correto, para você fazer uma oração, se ligar com a sua espiritualidade, pedir uma orientação, um encaminhamento para determinadas situações? Se eu fico para lá e para cá, eu não consigo alinhar isso. E às vezes a espiritualidade está até tentando nos ajudar, mas eu não consigo captar mentalmente as ideias, as informações, as palavras que alguém pode falar para mim, que vai me direcionar para alguma coisa, porque eu não estou prestando atenção. Eu estou tão agitada que eu não paro. Então eu não entro naquele momento comigo mesmo, para acalmar o meu corpo, acalmar a minha mente, para eu poder sentir a ajuda do plano espiritual. Maturidade é viver em paz com aquilo que não se pode mudar. É aquela oração da serenidade, Dá-me serenidade para mudar aquilo que eu posso mudar. Compreensão para eu aceitar aquilo que eu ainda não posso mudar. Não há coisas na vida que eu não posso mudar. Então, se elas existem, porque eu tenho que me adaptar com elas. Não quer dizer que elas vêm para me derrotar. Elas vêm para que eu compreenda e ressignifique. Ou aceite. É uma coisa que eu não consigo mudar. Ou se às vezes a gente não espera nem o tempo de Deus. Nós mesmos queremos resolver tudo. A gente coloca a carroça na frente do domingo, A gente não dá tempo das coisas se encaixarem nos devidos lugares, das coisas acontecerem. A gente quer resolver agora. Você vai tentar resolver agora, não dá certo. Quando você dá o tempo de Deus para resolver, as
as coisas se encaixam. Eu quero entender, gente? Então, o que significa ser um pacificador? Tá? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É assim que Jesus falou, né? O que é um pacificador? É um ser humano que enxerga além dos próprios olhos. É uma colocação bem ampla, tá? Porque aquele que entra no conflito e ele crê que ele tem razão, que quando você tem razão você fala mais alto que o outro, na realidade você não está enxergando além dos seus olhos, você está enxergando aquilo que os seus olhos querem ver. E muitas vezes aquilo que os seus olhos querem ver não tem a ver com o olhar do outro. Quando você enxerga além dos seus olhos, você está vendo uma dimensão diferente. Então você está olhando qual é a necessidade do outro. Porque às vezes num conflito, numa discussão, as pessoas estão falando alto. Eu sempre digo assim que dois corações quando estão apaixonados, eles falam bem com ouvidinho, sussurro, bem baixinho, ninguém escuta o que eles estão conversando. Mas quando eles estão em pé de guerra, um grita mais alto que o outro. A vizinhança inteira escuta. Por quê? Os corações estão distantes. Tá? Então, quando acontece isso, a gente tem que começar a observar qual é a necessidade do outro. Porque às vezes uma fala, um comentário, tem uma necessidade atrás dela. E essa necessidade tem que ser enxergada. Por isso que ele fala que enxergar além dos próprios olhos. Augusto Curio. Tá? Enxergar além dos próprios olhos. Enxergar além daquilo que você está vendo. Mas existe algo atrás daquilo que precisa ser visto, precisa ser olhado, precisa ser observado. E às vezes não está nas palavras que estão sendo faladas, não está no gesto que está sendo dito. Aquilo é só o externo que está se posicionando. Mas atrás de tudo aquilo tem uma necessidade, às vezes uma carência, uma falta de amor, um desequilíbrio, um problema emocional. Está ali. Ok? A paz do mundo e a paz de Jesus. Na pergunta 742 do Livro dos Espíritos. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Qual é a causa que leva o homem à guerra? É a resposta. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Satisfação das paixões. É o que a gente está vendo. Né? Predominância da natureza animal. Enquanto o homem ainda estiver preso às satisfações materiais, estiver em busca de poder, dinheiro, interesses políticos, interesses pessoais, quanto que eu vou ganhar com isso, quanto que eu vou tirar, quais são os meus lucros, a natureza animal está prevalecendo. Porque aquele que tem um pouco mais de poder, ele vai se sobrepor ao outro. Geralmente é uma tentativa de liberar uma dor e se vingar. Quando você quer ter supremacia sobre alguém, você quer ter poder sobre alguém, você está escondendo uma dor muito grande. Uma dor interior muito grande. Porque a gente não é dono de nada, nem dono de ninguém. Se a gente for olhar pela paternidade divina, todos nós somos irmãos perante Deus. Então ninguém é mais do que ninguém, ninguém é menos do que ninguém. Quem está numa condição melhor tem que ajudar quem está numa condição pior. E se você tem um padrão social, um nível social diferente, para você conversar às vezes com determinada pessoa, você tem que se nivelar ela. Não seja superior. Mesmo
de se defender, ainda que por meios nada convincentes. A gente deve ser honesto com a gente. Evitar o máximo possível guerras. A humanidade hoje já está no estágio que não haveria mais necessidade de ter guerras. Não haveria mais essa necessidade de você matar outro irmão seu. Já está na hora disso acabar. Quantos anos o homem se mata e mata os outros? Já estamos em 2022. Jesus já passou por aqui 2022 anos. E a guerra vem de antes disso. E o homem ainda continua guerreando. Então, na 743, a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Foi a resposta que os Espíritos deram a Kardec. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Está tão pertinho, não é, gente? Fala sério, está pertinho? Alguns milhares de anos. Está pertinho, né? Está perto, porque depende da gente. Olha, tão perto se a gente realmente praticar a lei de Deus. Qual é a lei de justiça que foi proposta por Jesus? O último das leis morais do livro dos Espíritos. Lei de justiça, amor e caridade. Qual é a tábua, a lei áurea? Não faças aos outros aquilo que você não quer que te faça. E amar o próximo como a ti mesmo. Isso mesmo. Se a gente seguir isso, fica tudo mais fácil. O problema é que as pessoas não entendem que o próximo não é o próximo, é toda a humanidade. Sim. O próximo é toda a humanidade. Às vezes você escuta pessoas falarem assim: nossa, aconteceu um acidente lá, aconteceu um problema lá, muito grave. Graças a Deus, que não foi aqui, nem foi para ninguém na minha família. Como foi alguém da sua família? Se nós somos uma família universal, foi alguém da sua família. Então, quem está morrendo na guerra são irmãos nossos. Podemos ser um conhecido seu, Sim, irmão. A gente ainda não ampliou essa visão de humanidade. Para a gente é a família, as pessoas que a gente conhece, os amigos, os que estão conosco. A gente tem que ampliar isso. Quando a gente ampliar, a gente vai olhar o outro de um jeito completamente diferente. Porque o mesmo Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita no outro. É o mesmo Deus. E a gente vai entender que se eu erro, o outro também erra. Se eu tenho um certo tipo de entendimento, o outro também tem. Então, quem é dono da verdade? Não tem. Porque a verdade que você tem hoje, como verdade verdadeira, amanhã você já vai mudar esse conceito. Quantos valores a gente tinha há 20 anos atrás, 30 anos atrás? Não vou descer mais, né, para ninguém saber. Vamos parar por aqui. Porque, e hoje você já mudou esses valores. Completamente. Os tempos são outros. A vida é outra, as situações são outras, os contextos que a gente vive são outros. Por isso que às vezes existem reconciliações que acontecem depois de muitos anos. Por quê? Porque as pessoas já viveram, já amadureceram, a vida já transformou, você consegue ter um outro ajuste, um outro olhar que você não tinha antes. Por isso que o Evangelho coloca, que a gente deve se reconciliar com o adversário
outro nós estamos no caminho com ele. Ontem eu atendi uma pessoa que ela estava sofrendo de uma angústia muito grande. Por quê? Porque o marido sofreu um acidente de moto e desencarnou. E eles estavam brigados. Então ela sonha com ele como se ele quisesse falar alguma coisa com ela. Então ela viu uma angústia. Por quê? Porque ele desencarnou e a relação deles estava estabelecida. E agora ele está lá, no mundo espiritual, e ela está aqui no plano físico. Os dois não conseguem ter paz. E os dois estão desajustados nos dois planos. Tem um conflito aí que não está fisicamente real, mas ele está sofrendo a bala de interferência. Por isso que a gente não pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. E quando chega na beira da morte, no final da vida, vão se ajustar, vão perdoar. Eu poderia ter feito isso durante a existência. Por isso que Jesus diz: reconciliar com o seu adversário, aquele que você considera um adversário, enquanto você está na vida com ele. Porque amanhã você não sabe. E aí, o que acontece? Ela não tem paz interior. Tem um impulso, tem um conflito. Algo ficou no ar, sem ser esclarecido. Então, reflexões para a paz. A gente já está terminando, tá? Ter saúde mental. Grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias, ampliação de consciência. Esse é o caminho. Tá? Adaptação da criatura às novas ideias. Sempre fiz assim, sempre foi assim, e se eu mudei até agora, não mudo mais. Estamos indo contra a lei do progresso. A doutrina é uma lei progressista. A lei, uma das leis divinas, é a lei do progresso. Sempre sentei aqui. E vou continuar sentando aqui. Morreu, ninguém sentou. O medo que dá. É assim. Ecos do passado. Retenção de ideias e conceitos. Então, a gente fica trazendo o passado para o presente. A gente traz valores que a gente viveu em outra época. A época hoje mudou. Até a própria constituição familiar sofreu alterações. Então a gente precisa também se adaptar às novas mudanças. Se adaptar quer dizer que vou perder os meus valores adquiridos para ficar com novos valores e mudar tudo repetidamente. Não. Mas eu vou trazer o que é importante que está lá atrás e ir adaptando o que está aqui na frente e fazendo um novo olhar, um novo jeito de agir. E assim que vai. Esses ecos do passado, eles vão entrar em nós. O importante é não se ressentir. Ressentir é sentir o ontem 2 vezes. Tá? É ficar ressentido. Porque você fica com mágoa, com tristeza. E isso não é bom para a saúde física. Sem ressentimentos. Renovação e libertação de tudo que não nos serve mais. Isso é o mais importante, para que a gente tenha paz. Às vezes a gente fica preso a coisas, preso a pessoas. A maior dificuldade do ser humano é com a morte, é o apego. A
A gente tem apego às pessoas, a gente tem apego a deixar as coisas nossas aqui, a gente tem apego a objetos, casas, mobílias. Apego. Briga-se muito por conta disso. Principalmente questões de herança. Eu lembro que o Agodu outro dia falou, uma das maiores dificuldades na parte jurídica é a briga de herdeiros. Porque o herdeiro ele quer ter os benefícios daquele que ele conquistou. E só quer dar as coisas boas da vida. Então, a gente está aqui para se libertar do que não serve mais. Jogar fora o que não serve mais. Tá? Padrões, conceitos, ideias, forma de pensar, que não está trazendo mais nenhum benefício para a gente. Nenhum. E é você que vai identificar isso. Às vezes você quer que seja daquele jeito, que tem que ser, você não muda. Ele precisa ampliar essa consciência, abrir essa consciência para compreensões maiores. Isso vai trazer também paz para a gente, porque eu vou me tornar uma pessoa mais pacificadora, mais conciliadora. Ou diz o. Não me lembro agora. Ele dizia assim: a mulher, ela tem um jeitinho, né? De fazer isso. Alguns, né? Tem umas que são esquentadas, né? Mas ela tem um jeito de colocar as coisas no lugar, de dar o toque, né? Se a gente vê na história, né? As mulheres sempre vêm nesse caminhar, né? Então, integração do passado com o presente. Isso é importantíssimo. Eu não vou jogar tudo que eu já tenho de conceitos, de valores, de aprendizado, vou jogar fora. Tudo que eu aprendi, não serve mais. Serve? Lógico que serve. São coisas importantes. Só que eu tenho que integrar com o presente. Como o Evangelho. Se você pegar o Evangelho, você trouxer o Evangelho ao pé da letra, seguir e ficar lendo o Evangelho integralmente, às vezes você vai se perder e não vai conseguir entender. Então, você pega o Evangelho, você traz o Evangelho para o seu dia a dia, você integra esse Evangelho na sua vivência do dia a dia, você vai ter uma outra compreensão. Por isso que é importante o estudo. Porque o estudo faz você ler, entender e colocar na prática, junto com a vivência das outras pessoas. Aí você não vai dizer que o Evangelho está ultrapassado. Ele foi feito lá no passado, mas ele está mais atual do que a gente está se imaginando. Questão de adaptação. Sim. Então, qual é a boa parte do conflito? O conflito tem boa parte? A gente acha que conflito não tem, né? A boa parte do conflito é que mostra o que nós somos. Aí é que é o negócio. Esse sou eu sou. Se enxergar. Tem que aceitar. Testa para ver até que ponto você é autônomo. Ou seja, até que ponto você consegue ter domínio sobre você mesmo. Porque quando você entra no conflito, você não tem domínio sobre você. Quando se torna pacificador ou conciliador, você tem domínio e controle sobre as suas emoções. Perceber se você vive o seu ideal ou deixa que o outro controle você. Difícil, né? Porque às vezes a gente entra no conflito, quando você vai ver o outro está controlando você. Você está permitindo e entrando na vibração do outro. Você se torna igual ao outro. Então, ele está controlando as suas emoções, não é você. Não é você.
levar pelo comportamento do outro. E aí é onde você tem que ter o quê? O equilíbrio e a paz. Esse problema não é meu. Essa situação que ele está vivendo, a forma como ele está se comportando, é ele, não sou eu. Eu preciso absorver. Às vezes tem gente que está na fila do supermercado e arruma uma confusão lá. E não quer ficar com confusão sozinho. Ele quer levar mais gente. Porque ele começa a arrumar mais gente. Se você não ficar na sua, acabou de tomar um orgulho no supermercado. Está todo mundo brigando no supermercado. O problema, quem sentiu o problema foi aquela pessoa. O conflito é dela. Não vem passar para os outros. Você pega se quiser. Colocar em contato com a sua adversidade. Com aquele lado que às vezes a gente não quer ver. A gente enxerga tão bem o outro, mas a gente deve enxergar em nós. Bom, essa é a boa parte do conflito. E vamos terminar aí. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Jesus tinha equilíbrio. Colocava as pessoas para refletirem sobre os seus próprios atos, não julgava, não criticava, não apontava o dedo. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou largar como para dar. Não se turbe com a coração, nem se aterrorize. Está em Mateus também. Ele trouxe essa paz para a gente. Por isso que ele veio trazer a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Então, trazer essa serenidade para a gente, para nós, como existe nas esferas superiores, não quer dizer ausência de trabalho, de atividade, nada disso. Não viver uma vida reclusa, sem contato com ninguém, não. Uma das leis divinas é a lei de sociedade. Não é isso? Mas é o estar em qualquer lugar e me encontrar tranquila e em paz. Então, vou caminhar. Então, Chico termina assim: a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição. Jesus fecha, né? Nando Cordel tem aquela música, né? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Essa é uma grande verdade, né? Essa música é maravilhosa. Então, a paz do mundo começa em mim. Dentro de mim. Tá? Serei feliz quando eu faço bem, e a caridade eu tenho a grandeza no meu coração. E Jesus termina: paz, a construção da paz em nossos corações se constrói através da busca e do entendimento das leis de Deus, que se transformará de forma globalizada num mundo regenerado e mais feliz. Essas leis, elas vão ter que ser ensinadas, vão ter que ser praticadas. E outra questão, gente, ninguém vai ensinar essa lei para ninguém. Elas estão dentro da nossa consciência. E a gente, nas experiências do dia, a gente vai trazendo essas leis à tona. A gente vai mostrando essas leis. Então, é um exercício diário. E cada um vai
fazer por si. Então, vamos lá. Praticar. É praticar. O segredo do homem de bem é que ele tem a teoria e a prática. Tem que praticar. Eu só pratico convivendo. E conviver hoje é uma das coisas mais complexas. Convivência dentro do lar, do ambiente profissional, dentro da casa espírita. A gente vai ter espíritos, companheiros que têm uma certa afinidade, outros não têm, uns pensam de um jeito, outros pensam do outro, e aí é que está o grande segredo do desenvolvimento da nossa serenidade, da nossa paz interior. Como a humanidade incorporar essa paz, o mundo vai refletir no mundo a paz. Então a gente nunca deve dizer que a guerra cesse, mas que a paz reine. Que a paz reine. Gente, obrigada por vocês terem ouvido. Vocês estavam esperando quase meia hora aí, tá bom? Muito obrigada mesmo por estarem aí. Tá? Realização Lar Espiritual Seara de José. Coordenação Newton Júnior. Se inscreva em nosso canal, adicione o sininho, nos siga no Instagram. Nos acompanhe em nossas redes sociais.